Bom, pessoal, para a gente falar de pilares, precisamos entender o que é excentricidade. E aí vamos relembrar de matérias anteriores, como por exemplo, mecânica aplicada, né? Só para a gente entender bem o que é excentricidade. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos imaginar uma estrutura qualquer desse formato aqui, né? Um apoio aqui, um apoio aqui. Vamos imaginar um ponto C aqui com duas cargas aplicadas, P1 e P2. A distância entre o C e a extremidade aqui é L. Bom, no ponto C, o momento fletor em relação ao ponto C, ou seja, giro no ponto C, nós vamos ter para essa carga P1, momento da carga P1 vai ser P1, o valor da carga, vezes a distância, ou seja, o braço de alavanca, né? Que nesse caso é zero, a carga está em cima do ponto. Então, o braço de alavanca zero, eu vou ter um momento zero aqui. Vamos para a segunda carga. O momento da carga P2 vai ser a carga P2 vezes o braço de alavanca, que nesse caso é L, né? Por que essa carga não produziu momento? Porque não houve carga fora do centro de giro. A carga está exatamente em cima do centro de giro. Já a carga P2 está fora do centro de giro. Ela está excêntrica, fora do centro de aplicação. Aliás, fora do centro de giro. Então, essa carga está excêntrica. A excentricidade dessa carga, ou seja, o quanto que ela está fora do centro, é exatamente o L. Então, eu posso dizer que esse braço de alavanca L é a excentricidade. Então, o momento de uma carga qualquer é essa carga qualquer vezes a excentricidade dela fora do eixo de giro, né? Daí que, se eu isolar a excentricidade, aqui eu tenho momento dividido pela carga. Excentricidade, então, momento dividido pela carga. É isso que nós vamos utilizar aqui nesse item, né? Nesse tema de pilares, ok? Bom, agora vamos trazer essa teoria aqui para pilares. Vamos imaginar dois pilares ligados por uma viga. E vamos supor que o vínculo entre a viga e os pilares seja engastado. Então está engastado aqui e está engastado aqui. Se está engastado, vai haver momento fletor nesses dois pontos. Ou seja, a ligação entre a viga e o pilar vai haver um momento fletor. Eu desenhei um diagrama aqui só para a gente entender mais ou menos, né? Um diagrama de momento fletor. Então nós vamos ter um momento fletor aqui e um momento fletor aqui. Nós vamos chamar esse momento fletor de inicial, ou seja, o momento transmitido pela viga ao pilar. A viga vai transmitir o momento para o pilar, que nós vamos chamar de momento fletor inicial. Ok? Tudo bem até aí, né? Então vamos lá. Também essa viga, nas extremidades, vai transmitir carga ao pilar. Eu vou chamar essa carga de normal, que lá em cima do pilar vai ser normal no topo. Mas também vai existir uma normal na base do pilar, né? Então aqui nesse ponto do pilar vai ter uma reação normal também, que eu vou chamar de normal na base, tá? Normal no topo, normal na base, ok? Bom, se tem momento aplicado, e nós vimos agora há pouco que momento é carga vezes excentricidade, né? Agora em pouco nós demonstramos isso aí. Se eu inverter isso aqui, eu vou ter excentricidade inicial igual a momento fletor inicial dividido pelo esforço normal. Isso aqui então será chamado de excentricidade inicial, ou seja, excentricidade devido ao momento transmitido pela viga ao pilar. Então, sempre que falarmos em excentricidade inicial, é a excentricidade do momento transmitido pela viga ao pilar. Tranquilo? Bom, outras duas excentricidades são excentricidade acidental e excentricidade de forma. O que é excentricidade acidental? A produção de um pilar de concreto armado, ele não é perfeito, ou seja, o concreto vai ter alguns defeitos, o pilar em si vai ter alguma deformação, ou seja, não é uma forma perfeita.
Portanto, nós consideramos esses defeitos que podem haver aí na produção do pilar. E aí, por causa disso, nós calculamos uma excentricidade acidental, considerando esses possíveis defeitos aí. Então, excentricidade acidental é comprimento equivalente, tá? Não é o comprimento efetivo, é o comprimento equivalente, ou seja, o real, né? Dividido por 400. Isso em centímetro, tá? Então, coloque o valor aqui em centímetro. Excentricidade de forma. Vamos imaginar uma viga aqui sobre um pilar, tá? A viga descarregando nesse pilar aqui, ó. O eixo do pilar é esse pontinho aqui. O eixo da viga está nesse pontinho aqui, né? Então o eixo da viga nesse ponto, o eixo do pilar nesse ponto. A distância entre esses dois eixos é excentricidade de forma, ou seja, a carga normal que a viga vai transmitir para o pilar pode não estar no centro do pilar, ou seja, possui uma excentricidade, chamada excentricidade de forma. A norma permite que você considere essa excentricidade de forma zero, tá? Então nós podemos considerar essa excentricidade de forma como zero aí, mas ela existe, né? Vamos considerar zero. Bom, agora é só juntar as três excentricidades e formar a excentricidade de primeira ordem. Essa excentricidade de primeira ordem vai acontecer no pilar em situação indeformada, ou seja, não vai haver flexocompressão, tá? Bom, então a excentricidade de primeira ordem é a soma da excentricidade inicial, transmitida pelo momento inicial da viga ao pilar, mais a excentricidade acidental, considerando os defeitos de fabricação, mais a excentricidade de forma que vamos considerar zero, né? Essa excentricidade de primeira ordem tem que ser maior ou igual à excentricidade de primeira ordem mínima. Ou seja, isso aqui não pode ser menor do que a mínima. Mas como que é a mínima? A excentricidade de primeira ordem mínima é 0,03 vezes H da seção do pilar, mais 0,015. Tudo isso em metros, ok? Tem que ser considerado em metros. Esse H é a altura da seção do pilar na direção considerada. Então, se você está trabalhando na direção X, o H é o lado X da seção. Se você está trabalhando na direção Y, o H é o lado Y da seção, ok? Então, H na direção considerada, tranquilo? Excentricidade de primeira ordem. Excentricidade de segunda ordem vai existir quando houver uma possível flambagem do pilar. Ou seja, o índice de esbeltez vai estar entre 35 e 90 inclusive, ou seja, medianamente esbelto, tá? Então, se o pilar for medianamente esbelto, ou seja, lambda entre 35 e 90 inclusive, vai existir essa excentricidade de segunda ordem. O que é essa excentricidade de segunda ordem? Vamos supor que você tem um pilar e aplica a carga e ele tenha uma flambagem, ou seja, uma deformação. A carga aplicada então nesse pilar, né, a carga aplicada aqui, ó, ela vai ter uma excentricidade em relação ao eixo do pilar, não é isso? Vai estar fora do eixo do pilar. Então existe essa excentricidade de segunda ordem. Como que ela é calculada? A excentricidade de segunda ordem é o comprimento equivalente, o real do pilar, ao quadrado, dividido por 2000H. Esse H é a altura da seção do pilar na direção considerada, que multiplica Ni mais 0,5. O que é esse Ni aqui, né? Ni é normal de projeto, né, já majorado, dividido por área de concreto, área da seção do pilar, multiplicado por 0,85 vezes a resistência à compressão de projeto do concreto, ok? Bom, só relembrando aí que a normal de projeto é a normal característica, né? Pode ser no topo, pode ser na base,
multiplicado pelo γc, fator de majoração do concreto, multiplicado pelo γn, é um outro fator, né? Um outro fator aí que é devido à a menor dimensão da seção do pilar ser menor que 19 centímetros. Então, se você tem o pilar com um dos lados, qualquer um dos lados, menor do que 19 centímetros, tem que aplicar esse γn aqui, ok? Então, aqui você vai ter a excentricidade de segunda ordem, tranquilo? Unidade de medida aqui tanto faz, né? Se você usar centímetro aqui e centímetro aqui, o seu resultado está em centímetro. Se usar metro aqui e metro aqui, o seu resultado está em metro, tranquilo? Então aqui é a excentricidade de segunda ordem em situação de possível flambagem, ok? A excentricidade de fluência é devido à aplicação de carga por um longo período, né? Por longo tempo. Então vai aparecer nesse caso a excentricidade de fluência. Nós vamos utilizar essa excentricidade quando o pilar for esbelto, ou seja, índice de esbeltez vai estar maior que 90 e menor do que 140 inclusive, né? Então é um pilar esbelto, ok? A excentricidade de fluência é calculada, excentricidade de primeira ordem, já calculada anteriormente, né? Que multiplica 2,7 elevado a 2 vezes NK, normal característica, dividido por PCR menos NK. PCR é a carga crítica que provoca a flambagem. Então, carga crítica menos normal característica. Tudo isso aqui é expoente de 2,7, né? Menos 1. Isso tudo multiplicado por E1. Ok? Só relembrando de carga crítica lá de Riemann, né? Carga crítica tem duas maneiras de calcular. Pode ser módulo de elasticidade vezes inércia, que aí multiplica π sobre comprimento efetivo, não é o comprimento equivalente, é o efetivo, elevado ao quadrado. Ou módulo de elasticidade vezes área da seção do pilar, que multiplica π sobre lambda, índice de esbeltez, elevado ao quadrado. Qualquer uma das duas você pode usar para calcular aí, tá? Aplica isso aqui, então você vai ter a excentricidade de fluência. Só nesse caso aqui, ó, pilar esbelto. Bom, e por último, a excentricidade total, que é a soma de todas as excentricidades encontradas. Excentricidade total, excentricidade de primeira ordem, mais excentricidade de segunda ordem, caso haja, né? Mais excentricidade de fluência, caso haja também. Essa excentricidade eu vou usar para calcular o momento total. O momento total é o esforço normal de projeto vezes a excentricidade total. E esse momento total é que nós vamos utilizar para dimensionar as armaduras do pilar. Então chegamos ao ponto que a gente precisava aí, ó. Todas essas excentricidades calculadas foi para chegar nesse ponto aqui, o esforço final do pilar. Esse esforço final do pilar, momento total, é que nós vamos usar para dimensionar as armaduras. Ok? Um abraço.